tempinho, né? Ele vai pensando. Então, eu não estou sozinha aqui, eu estou com a equipe da orientação educacional, a Maria José, a Juliana e a Adriane Pelissoni também está aqui nos acompanhando. Nós estaremos mediando aqui o chat também para que a gente possa ter um aproveitamento desta apresentação e assim a gente segue. Pessoal, então assim, gostaria de apresentar a professora Tatiana de Cássia Nakano. Ela é docente do programa pós-graduação em psicologia da PUC Campinas, é pesquisadora na linha de instrumentos e processos em avaliação psicológica, pesquisadora produtividade CNPq e atua principalmente na área de avaliação psicológica, criatividade, altas habilidades e superdotação, inteligência, competências socioemocionais, psicologia do esporte, psicologia positiva. E ela vai falar sobre criatividade e suas aplicações no contexto educacional e de trabalho. Tatiana, seja bem-vinda. Passo a palavra para você e estou aqui à disposição. Bom, eu queria começar agradecendo o convite, né? É sempre muito bom falar das temáticas que a gente gosta, que a gente pesquisa, né? Poder dividir com outras pessoas um pouco do conhecimento que a gente tem, né? Eu acho que a criatividade hoje em dia está mais do que ressaltada como uma característica super importante, especialmente nesse período que a gente está vivendo, né? Então, não conheço uma pessoa que não teve que usar sua criatividade para se adaptar, né, essas condições hoje de pandemia, isolamento social, né, seja para encontrar novas formas de fazer o seu trabalho, novas formas de aprender, novas formas de se relacionar com as pessoas, né, então acho que a temática está bem atual, né, para a gente poder falar, ok? Eu queria dizer que eu preparei uma apresentação, né, e vocês podem a qualquer momento me interromper para fazer perguntas, esclarecer algum tópico que vocês não compreenderam bem, ok? Tudo bem? Então, vou começar aqui. Bom, só queria saber se vocês estão me escutando bem e se vocês estão vendo minha apresentação. Sim, sim. Ótimo, então vamos lá. Ó. Eu vou falar um pouquinho, né, trouxe alguns pontos principais, né, vou começar com a definição e a importância da criatividade, depois eu vou falar um pouquinho sobre os níveis de criatividade que a gente pode ter, como é que a criatividade ela se manifesta ao longo, né, da vida da pessoa. E aí eu vou focar especificamente da criatividade no ensino superior e no ambiente de trabalho, né, que eu acho que é o que mais interessa aqui para o público, né, e vou finalizar falando um pouquinho sobre como é que a gente pode desenvolver a criatividade, dar alguns exemplos de exercícios que a gente pode fazer para melhorar, né, e ampliar a nossa criatividade, ok? Então vamos lá. Eu vou começar com uma frase do Torrance, né, que é um dos maiores estudiosos da área da criatividade, que ele fala assim, ó, todos nós possuímos potencial criativo, basta apenas desenvolvê-lo. Essa é a maior verdade que existe na área da criatividade, né? Então, eu queria já deixar claro que todo mundo tem potencial criativo, né? A gente só precisa descobrir em que área, a gente só precisa achar formas de fazer com que esse potencial se manifeste, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho de como que a gente pode estar fazendo isso, né? Então, a criatividade, né, ela está sendo reconhecida como uma das habilidades do século XXI, né? Então, uma das habilidades mais importantes que as pessoas têm que ter, né? Então, que seria a criatividade junto com pensamento crítico, colaboração e comunicação, né? Então, ela também é uma das habilidades que tem sido destacadas como parte das competências socioemocionais, né, que estão englobadas dentro da BNCC, né, nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, a criatividade está almejada como uma das habilidades a serem desenvolvidas, né, ao longo do percurso escolar. A ideia é que, junto com essas outras, né, a gente possa pensar num desenvolvimento mais completo do aluno, né, a preparar ele também emocionalmente, né, para ter sucesso nas relações pessoais, nas habilidades profissionais. Então, preparar esse cidadão para o mercado, né, para as exigências que a gente tem vivenciado, né. Só que a gente ainda tem algumas dificuldades, né, para entender muito bem o que é essa criatividade, né? Então, durante o percurso histórico do estudo desse conceito, né, a gente viu muitos mitos,
né? E esses mitos, às vezes, as pessoas ainda não acreditam neles, né? Então, eles, às vezes, têm ainda algumas crenças ou concepções equivocadas, né? Que atrapalham a gente a pensar que a gente pode ter criatividade, né? Então, inicialmente, por exemplo, a criatividade era considerada um dom, né? Então, poucas pessoas tinham aquilo. Então, é tipo, ou você nasceu com isso, né? Ou azar o seu, né? Então, essa pessoa ganharia isso, né? Ou teria esse dom, uma habilidade que seria mais desenvolvida que as outras pessoas, né? E seriam poucas pessoas, então, que teriam isso, né? Mais para frente, a criatividade começou a ser associada à loucura, né? Então, o indivíduo criativo, pelo fato, por exemplo, dele questionar muito, dele ir contra regras, né? Ele era percebido como diferente das outras pessoas, né? E por conta desse questionamento, ele podia ameaçar, né, as regras e as normas então vigentes. Então, ele era considerado uma ameaça e aí então isolava ele da sociedade com o argumento de que era louco, né? Também tem muita ideia de que a criatividade é só relacionada à questão das artes, né? Então, só os grandes gênios, grandes inventores, grandes cientistas, então, pessoas comuns não poderiam ser criativas, né? Então, isso também é uma concepção equivocada. As pessoas também pensam que a criatividade é muito uma questão do tudo ou nada, ou sou criativo ou não sou criativo, né? E geralmente as pessoas acham que elas não são criativas, né? Então, se for uma questão de tudo ou nada, a maioria sempre acha que está no nada, né? Então a gente sabe que não, que a criatividade existe em vários níveis, em vários graus, em várias áreas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E também tem a ideia de que a criatividade ela pode ser resultado de uma inspiração assim do nada, né? Então estava andando na rua e tive uma super ideia, né? Então que não teria uma razão explicável. Então de repente essa ideia surgiu na minha cabeça do nada, né? Então isso também não acontece, né? Então por conta dessa série de mitos que ainda se fazem presentes, né? A gente sabe que os indivíduos eles nunca foram preparados para acreditar que eles mesmos ou qualquer outra pessoa que eles conheçam, por exemplo, pode ter algum tipo de criatividade. Então a gente ouve até hoje frases do tipo assim: não, eu não nasci criativo, por exemplo, eu não tenho criatividade porque na minha família não tem ninguém criativo, né? Então as pessoas acreditam muito nessas frases, né? E aí justificam a percepção que eles têm da não criatividade, né? Na verdade, o que que a gente vê? A criatividade não é aquela ideia de que ela surge do nada, né? Então, ela é resultado de dedicação, de esforço, de envolvimento com uma ideia, um problema, um trabalho prolongado, persistência, porque não é sempre na primeira ideia, na primeira que você vai encontrar a melhor solução para um problema, né? Então, essas grandes ideias ou as grandes ideias criativas, elas são resultados de todo um trabalho, né? Mais interessantemente, muitas vezes parece que a gente encontra soluções quando, por exemplo, você está fazendo alguma outra coisa, ou seja, você perdeu o foco daquilo, ou, por exemplo, até você pode estar dormindo ou tomando banho, né? Parece que a ideia veio do nada. Na verdade, não é que ela veio do nada, ela foi pensada durante muito tempo, né? Você dedicou tempo, você se esforçou, e aí parece que quando você relaxa, né, a melhor ideia aparece. Né? Mas claro que teve um trabalho anterior, mental, né, de envolvimento com essa tarefa, ok? Então, as ideias não aparecem do nada, né? Elas são resultado de um processo, ok? A gente tem algumas compreensões científicas, então, sobre a criatividade, né? Eu falei muito das concepções do senso comum e dos mitos, mas como é que a ciência, né, entende a criatividade, né? Então, geralmente a criatividade está muito relacionada a um potencial, né? Então, todo mundo teria esse potencial, algumas pessoas vão desenvolver, outras não, né? Então, esse potencial ele vai se manifestar se existir condições e um clima apropriado, né? E aí, se isso for apropriado, vai ser possível fazer a expressão criativa. A criatividade também é associada à resolução de problemas, né? Então, ela está muito relacionada a você perceber um problema e tentar buscar uma solução para aquilo, né? Ela é considerada um processo cognitivo, né? Então, é um processo onde, por exemplo, primeiro você vai identificar um problema, uma dificuldade, depois você vai pensar em várias formas de resolver aquilo, você vai testar algumas hipóteses e ver qual que é a melhor solução, né? E também a criatividade é muito relacionada à criação de alguma coisa nova e útil, né? Então ela tem muita associação com a questão da originalidade, né? Mas essa questão do novo e útil, ele tem que ser considerado sempre dentro de um contexto social. Às vezes o que pode ser novo aqui no Brasil, de repente já existe há muito tempo em outro país, né? Então por isso que a criatividade também ela está muito relacionada com a questão do ambiente. A gente depois vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Então é importante primeiro
saber que a gente não pode falar em criatividade no singular, né? A gente tem que falar de criatividades, né? Porque a criatividade ela pode se manifestar em diferentes domínios. Então, por exemplo, criatividade verbal, corporal, motora, musical, científica e várias outras, né? Então, isso é super importante. Pode ser que eu não tenha um tipo de criatividade, mas pode ser que eu tenha um outro, né? Não significa que para eu ser criativa, eu tenho que ser criativa em todas as áreas, né, em todos os domínios, ou se eu não for criativa em um, então não sou criativo. Não, não sou criativo naquele, né? Então a gente não fala de criatividade no singular, tá? Então, algumas ideias que são importantes da gente manter é que todo ser humano tem esse potencial criativo, esse potencial vai se manifestar se você achar estímulos sociais e pessoais favoráveis, né? Não é uma característica que nem do tipo tudo ou nada, então eu posso ter em algumas áreas e de repente não em outras, né? Esse nível de criatividade que a gente tem, inclusive, pode ser modificado por meio de programas de desenvolvimento, estimulação da criatividade, que a gente vai falar aqui no fim da apresentação. E é importante a gente saber que ela existe em diversos graus e sob diversas formas, né? Então, tem gente mais criativa, menos, ou mais numa área ou menos na outra, ok? E que isso também, inclusive, essas várias formas, né? Existem modelos mostrando como que poderia ser essa distribuição da criatividade na população, né? Então, existe um modelo que diz que a criatividade poderia ser manifestada em 4 níveis, né? O menor dele seria o Little C, depois seguiria para o Mini C, o Pro C e o Big C. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses modelos, ok? Vamos lá. O primeiro dele, né, que é o Little C, ele é aquele tipo de criatividade que todo mundo tem, né, que está presente em todas as pessoas e que possibilita, por exemplo, que a gente resolva problemas do dia a dia, né? Então, você está lá, aconteceu alguma coisa, como é que eu vou resolver isso? Então, a solução que você encontra resolve o seu problema, ela é satisfatória para você, né? E se você souber que existe essa criatividade nesse nível do Little C, isso ajuda a gente a desfazer aquela ideia de que só poucas pessoas são criativas. Então, esse tipo de criatividade do dia a dia, todo mundo tem, né? E ela pode estar presente, então, em todos os ambientes, e por isso que é importante de ser incentivada. Se a gente acreditar que todo mundo tem potencial criativo, a gente pode, por exemplo, trabalhar tentando estimular o potencial dos nossos funcionários, dos nossos estudantes, e assim por diante, né? Então, essa é a ideia de que a criatividade, então, ela se distribui por toda a população, né? Então, de repente, você está lá, vamos supor, você está na sua casa e aí uma amiga liga dizendo que vai de surpresa aí bem na hora de jantar e você não tem nada preparado. Como é que a gente pode usar a criatividade? Quem nunca, por exemplo, pegou um monte de ingrediente que tinha aí na cozinha, misturou e inventou uma comida nova? Isso é uma criatividade do tipo Little C, ok? O segundo nível, né, um pouquinho mais desenvolvido, é o Mini C, que acontece quando a pessoa decide investir na sua criatividade, né, e ela começa a procurar formas de incentivar essa criatividade. Então, por exemplo, ela vai buscar novos conhecimentos, ela vai fazer um curso, né, ela vai buscar mais informações. Então, em alguma área de interesse, ela começa a fazer um investimento pessoal, né? Então, nesse momento, existe um interesse muito mais em adquirir conhecimentos, né, se especializar em alguma área do que, de repente, por exemplo, obter um reconhecimento externo de outra pessoa, né? Então, as ideias, essa criatividade, ela começa a ser trabalhada para ser mais aprofundada, né? Então, relacionado à experiência, aprendizado. Então, quanto mais o indivíduo conseguir, mais ele vai favorecer o desenvolvimento da sua criatividade, mais ele vai elevar essa criatividade para níveis maiores, né? Então, é quando você começa a se dedicar a uma área que você tem interesse, né? E você começa, então, a se qualificar naquela área, ok? Então, é diferente do outro nível, onde você realmente só tem as ideias que solucionam seus problemas do dia a dia, é sempre baseado um pouco nas suas experiências, né? E aqui ele já tem investimento em relação à experiência, conhecimento, busca por habilidades, especialização, ok? Bom, a pessoa pode então caminhar para um terceiro nível, que é o Pro-C, né? Que já é um nível mais profissional, né? Quando a pessoa então já tem bastante conhecimento sobre uma área específica, né? Mas ainda, por exemplo, ela não é reconhecida localmente, nacionalmente, internacionalmente naquela área. Ela pode começar a ter algum ganho financeiro com a sua criatividade, né? Porque é uma criatividade no nível mais profissional, então começa a usar a criatividade para o meu trabalho, para a minha renda, alguma coisa nesse sentido,
né? E essas ideias criativas, elas são mais elaboradas, né? E mais tarde, de repente, elas podem se transformar no nível mais elevado, que é quando a criação, né, ou as ideias criativas começam a ser reconhecidas por outras pessoas, né? Então, esse é um nível mais profissional. Por exemplo, uma pessoa que trabalha, sei lá, fazendo numa agência de publicidade, né? Ou que de repente tem uma ideia e começa a vender os produtos que ela teve, né? E ganhar algum dinheiro com isso, né? Então, é o nível mais profissional de uso da criatividade. E, por fim, o nível mais elevado seria o nível que a gente chama de Big C, né? Nesse nível, a pessoa já consegue fazer uma contribuição criativa importante para uma área, né? Ela passa a ser reconhecida, né? Então, reconhecida às vezes na cidade, no estado, no país, né? No mundo. Mas para alcançar esse nível, a gente geralmente precisa de bastante tempo e bastante experiência. Né? Então, são aqueles artistas, por exemplo, que todo mundo conhece. Você vai falar de Salvador Dalí, todo mundo sabe quem é. Né? Então, é um exemplo. Albert Einstein, né? São pessoas que chegaram nesse nível de Big C de serem reconhecidas internacionalmente, por exemplo. Né? Eles tiveram grandes contribuições criativas. Né? Esse nível Big C, ele é alcançado por um número mais reduzido de pessoas, né? Então, são poucas as pessoas que acabam tendo esse destaque, reconhecimento na sua área de atuação. Então, provavelmente todo mundo na área que estuda sabe grandes nomes, né, dessa área. Então, essas pessoas provavelmente alcançaram esse nível do Big C, que é o nível mais alto da criatividade. Uma grande dificuldade do Big C é que muitas vezes esse reconhecimento pela criatividade ele é feita só de maneira póstuma, né? Então, depois que a pessoa morre, que ela tem a criatividade dela reconhecida. Né? Então, não é muitas vezes uma medida útil para você avaliar um talento criativo, né? Quantas vezes a gente já ouve histórias, por exemplo, de grandes pintores que morreram pobres sem nunca ter vendido um único quadro, né? E aí depois que morre, aí os quadros valem milhões, bilhões, né? Então são exemplos de como a pessoa pode ter alcançado um nível elevado de criatividade, mas não ser reconhecida naquele momento ou naquela cultura, né? Então seriam esses os 4 principais níveis da criatividade, né? Então o processo seria mais ou menos assim, né? Então, enquanto algumas pessoas vão permanecer durante a vida toda nesse little C, né? Usando essa criatividade só para resolver seus problemas do dia a dia, como aquela história, por exemplo, do jantar surpresa. Outros já podem começar a desenvolver interesse por alguma área específica, ele vai buscar curso, aprendizado, conhecimento, ele se eleva para o segundo nível, que é o mini C. Se essa pessoa continuar investindo tempo, né, experiência nisso, ela pode avançar para o terceiro nível, né? Então ela vai ter mais experiência, ela vai ter mais formação e aí ela pode começar a usar essa criatividade no nível mais profissional, né? Então ela chega nesse nível Pro C e poucas pessoas, depois de anos de prática, pode atingir o nível do Big C, fazendo uma contribuição bastante importante para uma área, sendo reconhecida pela sua criatividade, ok? Então, é importante a gente saber que existem esses 4 níveis para ver que todo mundo tem potencial. Para resolver o problema do dia a dia, todo mundo tem, né? Alguns de vocês, por exemplo, já podem estar no segundo nível, né? Então, se especializando em alguma área, procurando cursos de formação. Inclusive, outros já podem até estar no nível Pro-Si, né? Então, já trabalhando e se especializando e sendo reconhecido profissionalmente pela sua criatividade, ok? Então, é importante a gente saber que existem diferentes níveis, mas que todo mundo tem pelo menos algum deles, ok? E aí, como é que funciona a criatividade, né, ao longo da vida? Né? Então, a gente nasce criativo, todo criativo na infância vira um adulto criativo, todo mundo fica criativo na mesma idade. Como é que funciona isso, né? Então, alguns estudos têm demonstrado, né, que existem algumas fases de estabilidade na criatividade, outras fases de crescimento, outras fases de queda, né? Então, dependendo, algumas realizações criativas são mais comuns, por exemplo, de ser alcançadas entre jovens, outras precisam de mais tempo para ser alcançadas, então, por exemplo, é mais comum em indivíduos mais velhos. Então, a literatura tem mostrado, por exemplo, que o matemático, né, ele está na melhor fase criativa entre os 20 e 30 anos, né? O físico já é um pouco mais tarde, entre 30 e 40. Grandes obras da filosofia geralmente são feitas no momento mais posterior da vida, então por pessoas com mais idade, né? Então tem essa questão de que depende da área, as produções são mais intensas em determinada fase, né? Não tem uma regra, né? Então o que a gente vê é que nos primeiros anos da vida adulta, né? Então a criatividade é mais intensa, é mais espontânea, né? Então por volta dos 20, 30 anos. E quem
E as pessoas criativas com mais de 40 anos já mudam um pouco a forma como elas usam a criatividade. Então, essa criatividade deixa de ser tão espontânea e se torna um pouco mais reflexiva, né? A pessoa tem mais experiência de vida, né? Então ela consegue fazer, elaborar ideias mais introspectivas, com base nas experiências anteriores, ok? O que a gente vê também é que, de uma forma geral, desde a infância a criatividade vai subindo, né? Então ela tem alguns momentos de queda. Então, por exemplo, esses momentos, a literatura tem demonstrado, né, que internacionalmente e também no Brasil, eles estão muito relacionados à questão da escolaridade, né? Então, por exemplo, por volta dos 6 anos, quando a criança sai da pré-escola, né, da educação infantil, entra no ensino fundamental, existe uma queda criativa, né? Isso está muito relacionado com o ambiente. Então, por exemplo, ele sai de uma turma pequena para ir para uma turma maior, ele tem uma tia, né, uma professora que tem uma questão talvez muito mais emocional, né, de cuidado, e de repente ele vai para uma classe maior, com aulas mais organizadas, mais disciplinas, né? Então isso pode acabar impactando a criatividade. Depois disso, a criança se adaptaria e voltaria a ter um crescimento, né? Uma segunda queda aconteceria no meio do ensino fundamental, né, quando ela termina o ensino fundamental 1 e vai para o 2, né, pelos mesmos motivos. Então, aumenta o número de disciplinas, a carga horária já é aquela da aula de 45 minutos, o professor diferente para cada disciplina, né? E também outra queda importante que é citada é na transição para o ensino médio, e que também bate muito com a questão do início da adolescência, né, quando outras questões, principalmente relacionadas à formação da identidade, podem acabar impactando a criatividade, ok? Bom, para a gente falar de criatividade, né, então eu acabei falando de algumas coisas, mas a gente tem um modelo que guia muitas pesquisas nessa área, né? Esse modelo a gente chama de modelo dos 4 P's, seriam os 4 elementos fundamentais para a expressão da criatividade, e ele estaria relacionado a pontos relacionados à pessoa criativa, ao processo criativo, produto e o ambiente, tá? Então, são 4 aspectos importantes da gente considerar quando a gente fala em criatividade, né? Em relação à pessoa criativa, então esse modelo ele vai falar de habilidades cognitivas, alguns traços de personalidade, motivação que essas pessoas teriam, né? Então a gente tenta entender como é que esses traços, essas habilidades se combinam, né, nas pessoas criativas. E aí, por exemplo, para esse tipo de estudo, né, a gente tem, por exemplo, estuda pessoas que se destacaram na sua área, né, e que tipo de traços ou de que tipo de personalidade ela tinha, né, para a gente poder melhor entender o que é favorável à criatividade, né? Então, a partir do conhecimento desses traços, por exemplo, a gente pode elaborar programas para desenvolver essas habilidades, né? A gente pode pensar quais são as barreiras que impedem que a criatividade seja expressa, né? E como é que a gente pode, então, estimular a manifestação criativa, né? Então, estimulando esses traços, por exemplo, essas habilidades, a gente poderia facilitar a expressão da criatividade, né? A gente sabe que essas pessoas criativas, elas têm algumas características em comum. Por exemplo, são pessoas que podem ser descritas como aquelas que têm alto nível de curiosidade, abertura à experiência, têm ideias muito originais, usam muito a sua intuição, imaginação, são pessoas motivadas, que têm persistência, autoconfiança. Mas também é claro que tem algumas características que talvez a gente visualize como negativas, mas que acaba também contribuindo para a criatividade. Por exemplo, são pessoas mais introvertidas, podem ter insegurança em mostrar suas ideias, podem ter dificuldades relacionadas à oscilação de humor, pode ter ansiedade, né? Então, também são características bem comumente encontradas nas pessoas criativas, ok? Em relação ao segundo tópico, que é o processo, a gente tenta entender como que acontece a criatividade, né? Então, quais são as etapas que a gente passa antes de ter uma ideia criativa, que processos, principalmente os cognitivos, que a gente tem, né, quando a gente está criando, né? Então, quais são as operações, quais são as estratégias que a pessoa usa para ter ideias, para resolver problemas, para tomar decisões, né, durante esse processo. Então, como é que esse processo de criação de uma ideia criativa acontece, né? O terceiro tópico é o produto, que seria o resultado, né, da ideia criativa, né? Ele tem muito mais a ver com a questão de quem está avaliando esse produto,
né? Então, ele acaba sofrendo influência também de uma série de aspectos ambientais, né? Então, é importante também saber quem vai avaliar isso, né? De repente, você apresenta uma ideia num contexto e essa ideia não é bem vista, de repente, num outro contexto, ela é tida como altamente criativa, ok? E, por fim, super importante, a influência do ambiente, né? São aquelas situações externas ao indivíduo que, de algum jeito, pode ou promover ou pode inibir, né, a manifestação criativa, e a gente pode falar, então, de contexto escolar, de contexto organizacional, de contexto social. Então, se você tem um suporte, provavelmente você vai ter um incentivo maior para demonstrar sua criatividade, mas, por outro lado, se o ambiente não for favorável, provavelmente você vai ter essa criatividade inibida, ok? Então, por enquanto, eu tentei trazer alguns conceitos mais gerais, né, da criatividade para vocês entenderem do que é essa criatividade que a gente está falando, né? E aí agora, então, eu vou começar a focar especificamente, então, no contexto educacional, né, no contexto da educação superior, pensando como é que essa criatividade pode ser importante, então, nessa nossa situação, ok? Por enquanto, tudo bem? Posso continuar? Ok? Tá, Tudo bem, Tatiana? Tá vamos tudo lá, certo, então. estamos acompanhando. Ó, vamos pensar no contexto educacional, né? O que a gente vê, na verdade? As escolas, de modo geral, elas não valorizam a criatividade dos alunos, né? Então, o que a gente vê são contextos em que existe pouca criatividade, né? Que os estudantes são levados mais, na verdade, encontram uma série de bloqueios, né? E aí, por conta disso, que a gente tem visto na escola, é principalmente um desperdício de talento, de potencial, de criatividade, né? Então, isso é uma situação que a gente tem muito para discutir, para rever, né? Dentre as principais dificuldades, né, por que isso acontece? Primeiro, a gente fala da questão da reprodução do conhecimento, né? Então, na escola a gente valoriza muito que o aluno decore, memorize, né, o conhecimento e não questione, por exemplo. A gente valoriza muito a questão do certo e errado, né, como se existisse uma única resposta certa, né? Então nem sempre, às vezes, os problemas podem ter mais de uma solução, né? O erro é tratado como sinônimo de fracasso, né, e não como de perseverança, né, de várias ideias diferentes. Então isso acaba minando um pouco a criatividade do estudante, né? Uma outra questão importante que ajuda a entender as principais dificuldades de estimular a criatividade na escola é que, por exemplo, muitas das características criativas, né, que os alunos podem apresentar, elas são consideradas indesejadas, né, pelos professores, né, e até às vezes punidas. Então, por exemplo, é aquele aluno que questiona muito, que gosta de fugir do tradicional, é o aluno que tem tendência a correr risco, né? Então, isso caracteriza o aluno criativo, só que isso não é bem visto pelo professor. O professor sempre vai valorizar muito mais aquele estudante obediente, o estudante padrão, o estudante que é conformista, o estudante que é sociável, né? Então, é muito mais fácil um aluno que apresenta esse tipo de características ser considerado um bom aluno do que o aluno que tem alta criatividade, que incomoda, né? Ok? Uma coisa importante também da gente pensar quando a gente fala no contexto educacional é que a gente tem que pensar no contexto educacional mais ampliado, né? Não só na escola regular, mas a gente pode, por exemplo, pensar em contexto de educação não formal. Então, algumas ONGs, brinquedotecas, centro comunitário, cursos alternativos, né? Então, também se caracterizam em ambientes educacionais. Então, a criatividade também se faz importante nessas outras condições, ok? Eu trouxe alguns exemplos, né, de falas de alunos, por exemplo, do que seria um professor que facilita a criatividade, de como seria um professor que inibe a criatividade, né? Então, por exemplo, como professor facilitador, aparecendo as respostas assim, por exemplo, o professor que mais ofereceu condição para o desenvolvimento e expressão da minha criatividade é uma pessoa muito educada e que se preocupa com os alunos. Ele procura fazer com que os alunos se interessem mais pela aula e está sempre sorrindo. Outra resposta: o professor se expressou com clareza, me fez interessar pela matéria e aprender. Então, são exemplos de professores que têm atitudes, né, que os alunos consideram que favorecem a criatividade. Por outro lado, outras atitudes podem inibir, né? Então, por exemplo, no meu entendimento, esse professor, ainda que muito inteligente, era muito arrogante. Sempre tive medo de fazer uma pergunta, né? Ou, por exemplo, o professor ficou preso às transparências, não ofereceu nenhuma atividade complementar.
Ou, por exemplo, apesar de profundo conhecedor na área, não estimulava questões e debates. Então, são exemplos de comportamentos do professor na sala de aula que podem ser vistos como facilitador ou inibidor da criatividade, né? Então, a literatura tem demonstrado, por exemplo, que existem vários fatores inibidores, né? Então, aquele professor, por exemplo, que reforça somente os acertos, que inibe a possibilidade de tentativa e erro, né? Por exemplo, aquele professor que cobra muito as normas, que tenta padronizar, né, o comportamento dos alunos, aquele professor que incentiva a competitividade entre os alunos para ver quem é o melhor, aquele professor muito autoritário, ou que, por exemplo, reforça a questão de decorar a matéria, né? Que estimula os alunos a serem passivos, obedientes, né? Que, por exemplo, coloca muitas regras no ambiente da sala de aula, não tem didática estimulante, né? Então, isso acaba sendo aulas que são características, né, os alunos vão ficar com medo de tentar, com medo de errar, eles vão acabar achando, por exemplo, as aulas muito monótonas, ou, por exemplo, quando ele tenta dar uma contribuição e o professor ignora, né, isso pode gerar um certo temor, uma certa ansiedade nesse aluno, né, ou gerar até às vezes uma situação constrangedora, e aí da próxima vez ele já não vai querer mais falar, né, então são alguns fatores que podem inibir a criatividade no ambiente da sala de aula, e infelizmente a gente vê que isso é muito presente, muito comum, né, na prática de vários professores, indiferente do nível de ensino, né? Então, indiferente de ser ensino fundamental, médio superior, a gente encontra bastante com esse tipo de professor na sala de aula, né? Por outro lado, né, teria algumas atitudes que o professor poderia tomar, né, que, por exemplo, poderia facilitar essa criatividade, né? Então, aquele professor que aceita as diferenças entre os alunos, aquele professor que estimula a curiosidade, exploração, que dá autonomia para o aluno, né, que ajuda o aluno, incentiva, na verdade, o aluno a apresentar suas próprias ideias, aquele professor que faz perguntas desafiadoras, que usa metodologia diferente, né, diversificada, que, por exemplo, procura trabalhar com bibliografia bastante ampla, provocativa, questões atuais, que tem um relacionamento amigável com os alunos, né? Então, é o tipo de professor que tem métodos que são facilitadores da criatividade na sala de aula, independente da disciplina que ele leciona, ok? E especificamente, né, sobre a criatividade no ensino superior, né, a gente vê que a criatividade tem sido bastante requisitada, né? Então, ela tem sido identificada como uma habilidade essencial nessa nossa sociedade atual do conhecimento, né? Marcada por muitas mudanças, né? Então, cada hora tem uma mudança complexa, uma mudança muito rápida acontecendo, né? Então, por isso é importante que as universidades, né, que trabalham na formação desses futuros profissionais tenham como meta o desenvolvimento desse potencial criativo dos alunos, né? Então, a ideia é que essas instituições saibam valorizar essas respostas criativas, essa habilidade criativa, ajudando esse aluno a transformar essas ideias em oportunidades, né? Então, estimulando todo esse potencial, né? Então, somente assim a gente vai poder atender às exigências desse mercado, né? Que está procurando por profissionais que tenham criatividade, que saibam analisar situações, que tenham uma base de conhecimento. Então, não adianta só conhecer a disciplina, ter o domínio da matéria, a questão técnica, né? Você tem que ter habilidades além disso, né, para poder ser um bom profissional hoje no mercado de trabalho. Então, mas por outro lado, é importante a gente saber que, infelizmente, é no ensino superior onde a gente menos fala e pensa sobre criatividade, né? Quando você vai revisar as pesquisas que são feitas sobre criatividade na educação, a maior parte é feita com o ensino fundamental e com professores desse nível, né? Pouco se fala, aos poucos se pesquisa sobre a criatividade no ensino superior, né? Nesse contexto, ela acaba ficando restrita a alguns momentos e algumas aulas muito específicas, às vezes nem isso, né? Sendo importante que a gente faça uma mudança, né? De que a criatividade passe a ser incorporada no processo educativo, em todas as disciplinas e atividades, né? Por quê? Em geral, a criatividade no ensino superior, ela não é vista como um conteúdo que você pode transmitir, que você pode desenvolver, né? Mas a gente sabe que quanto antes o aluno for exposto ao ambiente criativo,
né, mais oportunidades de desenvolver a criatividade ele vai ter. Né? Então, quando, por exemplo, você, dentro do ambiente universitário, né, você promove atitudes relacionadas à curiosidade, sensibilidade diante de problemas, a originalidade na solução de problemas, né, o aluno vai poder, então, ver, né, na universidade um espaço para desenvolver essa criatividade, né, e, consequentemente, vai estar mais preparado para o ingresso no mercado de trabalho que tem exigido então, as habilidades criativas, ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente sobre o mercado de trabalho, né? Mas existem algumas dificuldades, né? Então, como eu já falei, os alunos estão sempre estimulados a buscar a resposta certa, né? A gente sabe que nem sempre tem uma só. Tem a questão de que o processo educacional também é muito centralizado na mão do professor, né? Então, o professor decide o que tem que ser estudado, quando, em que ritmo, o estudante fica muito passivo, né? Tem a questão de que essas características relacionadas à criatividade não são desejáveis, né? Então elas podem ser punidas, né? E também isso acaba refletindo no fato de que se a criatividade não é valorizada, por exemplo, durante a formação universitária, dificilmente esse estudante vai usar a criatividade na sua prática profissional, porque ele não foi estimulado a isso, né? Então, muito pelo contrário, ele foi inibido. Né? Então, por isso que é importante que a gente faça algumas reformulações na forma de compreender. Né? Universitário, né? Por exemplo, a falta de preparo do professor, né? Então, muitos professores têm medo de ousar uma coisa diferente, ou eles estão acomodados, né? E não querem se esforçar para buscar novas propostas ou novas formas de fazer ou de ensinar, né? Muitos professores até sabem que a criatividade é importante, né? Mas eles não conhecem, por exemplo, estratégias de ensino que eles possam adotar para favorecer a criatividade dos alunos. Esses professores muitas vezes também têm muita dificuldade quando ele se depara com um aluno muito criativo na sala de aula, né? E ele não sabe o que fazer com aquele aluno, ou às vezes ele mesmo não sabe como é, não tem consciência das barreiras que impedem que ele também seja criativo no trabalho dele, né? E também tem a questão hoje muito mais burocrática de que os professores geralmente que estão ensinando no ensino superior, eles têm diversas atividades acadêmicas, burocráticas, administrativas ou muitas aulas, né? E aí isso faz com que ele tenha pouco tempo, por exemplo, para se dedicar à preparação das aulas, porque a gente sabe que preparar aulas, por exemplo, criativas ou com ferramentas diversificadas, é lógico que demanda muito mais tempo de preparação, né? Além do fato do conteúdo das disciplinas, né? Muitas vezes ele já recebe uma ementa pronta, um conteúdo pronto, ele tem que seguir aquilo, né? Naquele período determinado que dura a disciplina, então não sobra muito tempo para ele trabalhar o conteúdo, por exemplo, de uma forma crítica ou de uma forma criativa, né? Então são algumas dificuldades também que acontecem. É importante também dizer que isso não é só culpa do professor, né? Assim, não dá para ter a ideia de que, então a universidade não estimula muita criatividade porque o professor faz isso ou aquilo. Os professores também relatam uma série de dificuldades, né? Por exemplo, eles encontram muitos alunos que têm dificuldade de aprendizagem em sala de aula, né? E aí isso demanda já pensar numa estratégia diferente. Eles relatam, por exemplo, características dos alunos, como timidez e cansaço, especialmente nos períodos noturnos. Então, se você vai, de repente, propor uma atividade que exige muito mais envolvimento, talvez ela não vai ser bem aceita. Né? Muitas vezes os alunos também chegam desmotivados ou desinteressados por aquele conteúdo específico, não veem, de repente, relação ou importância daquilo, né? Por que eu estou estudando isso? Né? Também tem a situação de a gente ter um número muito grande de estudantes em sala de aula, né? Isso acaba gerando o segundo problema, que é a dificuldade de manter a atenção dos alunos, né? Então, às vezes, é muita gente ao mesmo tempo, e quando você, por exemplo, vai propor uma atividade que envolva divergência de ideias, elaboração de muitas ideias, isso não é tão simples quando tem muita gente pensando em coisas diferentes para depois você convergir, né? Os alunos muitas vezes também têm resistência à mudança, então eles querem daquele jeito que eles sabem que sempre foi feito, então manda ler um texto, né? Não quer ficar inventando muito, né? E também o próprio professor relata dificuldades na sua própria formação. Ele também não foi preparado para lidar com a criatividade, né? Ele não foi preparado para o que fazer com a criatividade, como estimular a criatividade, como usar a criatividade no ensino. Então, essas lacunas na formação também dificultam que ele possa usar isso, né, na prática de ensino dele, ok? Então, na prática, o que a gente vê, né?
que a criatividade raramente é incluída nos planos das disciplinas, né? Então, a gente não vê disciplinas que está falando, por exemplo, que um dos objetivos específicos a serem alcançados é o desenvolvimento da criatividade, né? Consequentemente, os estudantes acabam vendo, né, que tem pouco incentivo à criatividade por parte dos professores, né? E, por exemplo, uma pesquisa mostrou que os alunos dos primeiros semestres avaliaram os professores como mais criativos do que os alunos dos últimos semestres, né? Então, talvez porque eles chegam na universidade mais motivados, né? Mas depois eles vão percebendo que o ritmo às vezes é muito exigente, né? Então, de modo geral, os universitários eles avaliam seus professores como pouco criativos, né? Então, eles não veem isso como uma característica que possa descrever os professores. Por conta dessa situação toda, né, existe uma série de mudanças que são necessárias, né? Então, o professor, por exemplo, deve estar mais atento a como desenvolver a criatividade desse futuro profissional, como fazer com que ele seja capaz de pensar de uma forma criativa e inovadora, né? Isso tem sido uma habilidade bastante exigida, né, durante os processos seletivos, né? Então, a ideia é que os professores possam mudar esse papel que eles exercem, né, começando a atuar na forma de catalisador do potencial criativo de cada aluno, né? Então, se isso acontece, você consequentemente vai ter um menor desperdício de talento, de potencial humano, né? E também, se o aluno encontra um espaço onde ele possa expressar seu potencial criativo, isso acaba tendo impacto bastante importante na satisfação pessoal, na realização pessoal, na saúde mental, na sensação de bem-estar, né? Então, isso também se amplia para outros contextos que não só educacional, né? Então, por isso que é tão importante a gente estimular esse posicionamento criativo diante da vida, ok? Então, esses são alguns questionamentos que a gente faz, a situação de como está a criatividade no ensino no nível superior, né? E aí, logicamente, que quando você fala em ensino superior, a gente está quase que automaticamente já pensando no mercado de trabalho, né? Porque é o ensino superior que vai preparar, né, esse indivíduo para esse ingresso no mercado de trabalho, né? E aí, como que a criatividade é visualizada dentro desse contexto, né? Então, eu trouxe um dado aqui interessante, né, que fala que a cada ano, apenas nos Estados Unidos, mais de 40 mil executivos participam de programas voltados ao desenvolvimento da criatividade, né? E um estudo também que foi feito com mais de 2.000 empresas norte-americanas mostrou que 48% delas oferecem treinamento de média duração em criatividade para os seus funcionários, né? E que essa realidade também acontece nos países europeus. Infelizmente, não é muito a realidade brasileira, né? Então, por quê? Porque eles têm essa ideia de que a criatividade é um diferencial importante para os funcionários, né? A gente ainda não tem muito essa clareza, né? Então, a ideia é que existe uma demanda por profissionais criativos, né, que saibam, por exemplo, usar estratégias diferentes, né, para ver oportunidades, para resolver problemas, né? Então, as organizações exigem isso no momento de contratação, mas de repente elas não estão muito preparadas para continuar incentivando esse potencial depois que a pessoa ingressa na organização, né? Então, no contexto organizacional e do trabalho, a criatividade ela possibilita, por exemplo, e está muito relacionada à criação de novas ideias, a você conseguir diversificar produtos, atender diferentes demandas, né? Ela pode predizer a produtividade da pessoa no trabalho, né? Conscientizar essa pessoa acerca de vários potenciais, né? Mas para que tudo isso possa ser possível, né, a empresa tem que estar consciente do potencial criativo dos funcionários, né, e aproveitar e reconhecer esse potencial no ambiente de trabalho. Também acontece que muitas vezes, por exemplo, num processo seletivo, lá está escrito habilidades desejáveis, sei lá, criatividade. Aí você vai perguntar o que a pessoa tem que ter para ser considerada criativa, e eles nem sabem responder. Ou às vezes até sabem responder, e aí você seleciona um indivíduo que é capaz de dar muitas ideias, que é original, que pensa diferente e tal, mas aí no dia a dia do trabalho, quando ele vai fazer o trabalho, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Então ele tem que seguir um trabalho mecânico, né? E não pode questionar, não pode fazer diferente. Então, para que exigir isso no momento da seleção, né? Então, são algumas das incoerências que a gente vê. Então, as principais demandas, né, pela criatividade no contexto do trabalho por exemplo, a criatividade pode permitir que tanto a empresa quanto o próprio funcionário diversifique produtos,
antecipe demandas do mercado, então que ela saia na frente nesse mercado bastante competitivo. A criatividade possibilita que você tenha bons empregados, né? Se você oferece um ambiente favorável, né? Então os empregados vão se motivar mais e ficarem mais engajados com a sua empresa. Você pode usar a criatividade para melhorar a qualidade de produtos, de serviços e sobreviver principalmente no mercado competitivo, né? Dentre os principais benefícios daquelas empresas que valorizam a criatividade, né, você, por exemplo, pode estar alcançando procedimentos de trabalhos mais eficazes, né? Você pode, por exemplo, usar a criatividade para encontrar formas inovadoras de fazer o marketing, de vender, né? Você pode usar a criatividade para tentar diminuir custos, para incentivar o bem-estar dos trabalhadores, né? Para diminuir o tempo que você leva para fazer determinado processo produtivo, né? Então, são vários benefícios que a organização pode receber em troca desse estímulo à criatividade, né? É importante a gente saber também que nesse contexto do trabalho, a criatividade ela não adianta ser só do indivíduo, né? Ela tem que estar dentro de um processo, né, de interação entre o indivíduo, né, então aquele que atua internamente na empresa, então, por exemplo, funcionários, os chefes, os líderes, e também os indivíduos que atuam externamente à empresa. Então, de repente, cliente, fornecedor, concorrente. Então, não é um único indivíduo com uma ideia isolada que vai, por exemplo, resolver um problema da empresa. Né? Então, tem que ter essa interação entre o indivíduo, entre o grupo que ele trabalha, entre a estrutura organizacional, a própria cultura da empresa tem que valorizar a criatividade. Né? Então, porque, por exemplo, um indivíduo que tem um grande número de ideias, mas que elas não são possíveis de serem aplicadas naquela empresa, por exemplo, ou não estão adequadas àquela realidade, não serve para nada. Né? Então, ele tem ideias miraculosas, grandiosas, mas que não dá para ser implementadas, por exemplo, porque o custo é muito elevado, ou porque não condiz com a cultura organizacional e assim por diante. Então, por isso que é uma interação entre esses vários níveis. Né? Então, uma empresa, por exemplo, que valoriza esse potencial dos funcionários, que dá a responsabilidade adequada para eles, que estimulam eles a terem iniciativa, elas acabam promovendo um clima favorecedor da criatividade, que pode ser um diferencial para ela sobreviver no mercado de trabalho, né? Então, a importância da criatividade nesse contexto é que ela possibilita, por exemplo, que as empresas possam aliar alta qualidade com baixo custo, né? Se a gente pensar que cada vez mais os consumidores estão mais exigentes, cada vez mais as empresas estão mais competitivas, então você tem que ter um diferencial, e esse diferencial pode vir por meio do estímulo à criatividade, por exemplo, né? Então, é importante, como eu falei, né? Então, no momento da seleção, as empresas elas procuram por indivíduos que sejam criativos, que sejam adaptáveis, que sejam flexíveis, né? Mas nem sempre oferecem essas condições depois, né, para a manifestação dessa criatividade. Então, às vezes também é um requisito, mas ele não é incentivado depois, né? Então, a ideia é que a organização ela possa pensar nos fatores que estimulam essa produção criativa e incentivar eles, né? Mas também pensar nos fatores que impedem essa expressão criativa, tentando minimizá-los, né? Então, se por um lado você tenta promover, você tem que pensar no que também pode estar, de repente, inibindo. Né? Então, nas organizações, por exemplo, é muito comum você pensar na criatividade na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, na área de marketing. Né? Então, essas áreas, por exemplo, a criatividade pode atuar, né, de forma a gerar ganhos tanto para a empresa quanto para os próprios funcionários. Né? E ela deve acontecer no nível individual, no nível grupal e no nível organizacional. Então, como eu falei, é sempre uma interação. Não adianta um indivíduo criativo perdido dentro de uma empresa que não estimula a criatividade, ok? Então, isso não faz sentido. Uma coisa importante da gente discutir, né, e eu queria esclarecer para vocês, é que muitas vezes a criatividade ela é tomada como um sinônimo de inovação, mas não é. Né? Conceitualmente, são dois construtos diferentes, né? Então, eles são confundidos como sinônimo, mas isso não é uma compreensão adequada. Por quê? A criatividade ela envolve a geração de ideias, então, criar ideias, ter ideias. E a inovação envolve a aplicação prática dessas ideias. Então, a criatividade é um processo anterior à inovação. Então, você tem que ter uma ideia criativa, e se essa ideia for implementada na prática, aí ela vira uma inovação. Né? Então,
é importante que as empresas não só criem um clima favorecedor da criatividade, mas que ela também direcione seus esforços para a implementação dessas ideias criativas, né? Então, porque só ter ideias, se elas não vão ser implementadas, elas não vão ajudar em nada. Então, a criatividade e a inovação está sempre muito junto, né? Uma depende da outra, né? E por isso que às vezes a gente confunde os dois conceitos. Então, a criatividade seria gerar as ideias, a inovação seria colocá-las em prática. Então, a inovação vai vir sempre depois da criatividade, ok? Então, para ter inovação, necessariamente tem que ter criatividade. Então, veio antes a ideia. Mas nem toda criatividade vai gerar uma inovação, porque às vezes a ideia pode não ser colocada em prática, ok? Então, isso é uma diferenciação importante da gente fazer. E aí eu queria discutir também, né, da influência do ambiente, né? Então, nessa questão profissional, né? Então, no adulto, né, dependendo da escolha profissional que ele faz, ele pode ter mais ou menos chances de exercer a sua criatividade, né? Então, dependendo da atuação profissional, às vezes o ambiente é mais favorável, né? Então é mais estimulante, né? Então vamos pensar, por exemplo, quando a gente pensa em criatividade, o que a gente vai pensar? Pô, trabalhar, sei lá, numa agência de publicidade e propaganda, então é quase que obrigatório, né? Um ambiente que estimule a criatividade nesse tipo de trabalho, né? Mas em outros ambientes, por exemplo, né? Você dar uma ideia criativa, você ter uma ideia original, pode ser vista como uma coisa ruim, né? Tipo, você está atrapalhando ou questionando a forma como o trabalho é feito, né? Então, a questão do ambiente é muito importante nesse sentido, né? Então, uma pessoa, quando tem uma ideia criativa, ela acaba tendo que superar uma série de desafios, né? Então, primeiro comunicar a tua ideia, né? Sem medo, por exemplo, de ser criticado, né? Ela tem que, por exemplo, convencer os colegas ou o grupo, né, de que aquela ideia é importante. Ela tem que convencer os superiores. De repente, então, ela tem que ter aquela ideia aceita por aquela empresa, né? Então, envolve, por exemplo, muita coragem de arriscar, muita persistência, muita motivação, né? Então, nem sempre todo mundo também tem essas habilidades ou está preparado, de repente, para lidar com erro, com fracasso, né? Ou críticas, por exemplo. Né? Então, muita coisa acontece entre o momento em que a pessoa tem a ideia e o momento em que a ideia é colocada em prática, né? Então, de repente, um indivíduo, né, um funcionário bastante inovador, ou bastante criativo, pode, de repente, ter um gerente que é super tradicionalista e vai bloquear essa ideia porque ele acha que é muito diferente, porque vai quebrar a rotina normal da empresa. Então, aí a gente vê uma incongruência no ambiente, né? Então, um indivíduo criativo dentro de um ambiente que não estimula, né? Então, isso também não é favorável, ok? Então, dentro desse contexto do trabalho, né, o que pode incentivar a criatividade dos funcionários? Né? Então, por exemplo, uma cultura organizacional que reconhece as habilidades de cada funcionário, uma cultura organizacional que valoriza a diversidade, que trabalha bem com a novidade, com o erro, que existe, por exemplo, uma estrutura flexível, pouca hierarquia, por exemplo, os funcionários de diferentes setores podem trabalhar juntos, né, que encoraja a geração de ideias, a independência dos funcionários, que oferece recursos necessários, né, para esses profissionais, que, por exemplo, está pensando na capacitação, né, pensando em como que eles podem desenvolver ao máximo os potenciais, como é que eles podem demonstrar as habilidades que ele tem, né, pensando em promover, por exemplo, um clima de cooperação, uh, onde, por exemplo, desde o último funcionário lá pode dar uma ideia, né, que pode chegar, por exemplo, lá no topo da hierarquia e, por exemplo, uma empresa onde existe promoção por mérito, né, que a pessoa pode ser premiada pela sua criatividade, pelo seu esforço, pela sua motivação e não, por exemplo, por quem ele conhece, né? Então, esse tipo de ambiente seria o mais favorável à criatividade no mercado de trabalho. Por outro lado, o que inibiria, né, seria, por exemplo, aquele ambiente onde existe muita desconfiança, competitividade entre os funcionários, onde existe muito controle, onde os funcionários são monitorados ou vigiados o tempo inteiro, as normas são rígidas, é tudo muito autoritário, né, onde não existe um sistema de comunicação que seja adequado, né, onde exista, por exemplo, aquele desejo, né, que eu falei, um descompasso entre, no momento da contratação, você querer um profissional criativo, mas depois você não oferecer condições, né, no dia a dia para ele manifestar essa criatividade,
ou, por exemplo, num ambiente onde as tarefas são muito repetitivas, são rígidas, padronizadas, você é tudo muito rotineiro e você não pode fazer nada diferente disso, né? Ou, por exemplo, tem que ser tudo daquela forma, o poder é muito centralizado, você não incentiva novas ideias, então tudo isso são ambientes muito engessados, né, que não favorecem a criatividade nesse ambiente de trabalho, né? E aí isso acaba, por exemplo, levando a um desperdício de potencial muito grande, né? E uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né, quando a gente fala de criatividade no mercado de trabalho, é tipo, qual a profissão mais indicada para as pessoas criativas, né? Eu acho que eu sou criativa, eu tenho que trabalhar em quê? Não existe profissão mais indicada, né? O que a gente fala é que é importante que o indivíduo encontre um trabalho que valorize essas habilidades que ele tem, esses interesses, onde ele possa manifestar essas ideias criativas, né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que não gosta de rotina, questiona, gosta de fazer as coisas de forma diferente, você não vai se dar bem, provavelmente, num ambiente onde tem muita rigidez, muito controle, muita subordinação, né? Mas se, por exemplo, se você encontrar um ambiente que incentiva essa sua criatividade, essas suas características, né? Então você provavelmente vai estar muito mais motivado, muito mais engajado com essa empresa. Né? Claro que a gente sabe que existem algumas profissões que precisam de mais criatividade, né? Como eu falei, por exemplo de agência de publicidade e propaganda, marketing, mas também, por outro lado, as ideias criativas elas podem ser dadas em qualquer trabalho, em qualquer cargo, em qualquer função, em que a gente nota a presença de algum problema ou dificuldade que a gente pode colaborar, né, para o crescimento da empresa ou para a resolução de algum problema, ok? Então, não existe uma profissão certa, né? É importante que você faça o que você gosta e que você encontre um ambiente que te dê suporte para as suas habilidades e potenciais, ok? E aí, eu quero terminar falando um pouquinho sobre como funcionam os programas de desenvolvimento da criatividade, né? Porque até agora a gente falou, a criatividade é importante, ela é uma habilidade que vem sendo requisitada, ela deveria ser estimulada no contexto do ensino superior, ela está sendo um diferencial no mercado de trabalho, né? Tudo bem, então, mas eu não sou muito criativo, eu não sei muito bem lidar com isso, o que que eu faço? Não dá para mudar isso? Né? Então, dá. Existem programas de desenvolvimento e treinamento da criatividade, eu vou falar um pouquinho como que eles são. Então, essa pergunta, né? É possível desenvolver criatividade? Como? Né? Então, vários pesquisadores de vários países tentando responder isso, eles têm criado e aplicado alguns programas de treinamento criativo, né? Então, são vários métodos, técnicas, exercícios, estratégias para incentivar a criatividade, né? Esses programas eles são feitos individualmente ou em grupo, né? E eles se baseiam na ideia de que a criatividade é um conjunto de aptidões e essas aptidões elas podem ser aprendidas e desenvolvidas por meio da prática. Né? Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficando, né? É um processo cíclico, um processo dinâmico, né? Então, você começa reconhecendo oportunidades, né? Então, você estimula, por exemplo, a pessoa a identificar os problemas, as lacunas, ver isso como uma oportunidade, né? Em seguida, ela tem que ser estimulada a gerar ideias que tentem resolver esses problemas ou essas lacunas, né? O maior número de opções possíveis, baseado em pontos de vista diferentes, né? E aí, por fim, a avaliação das ideias. Então, depois que você teve muitas ideias, qual que será que é a melhor que eu vou testar primeiro para ver se funciona, né? Então, eu falo que é um processo cíclico e dinâmico, porque primeiro você vai ver qual problema existe, como é que eu posso solucioná-lo e qual a melhor solução, né? Mas à medida em que novas soluções vão sendo propostas, novas questões surgem, novos questionamentos, novos problemas, e então, assim, seria um processo que não acaba, né? Então, esses programas, na verdade, de desenvolvimento da criatividade, ele tem como uma ideia que a gente possa despertar essas habilidades ou esse potencial criativo, né? Mostrar para essas pessoas que recursos que ela pode usar para fazer isso, né? E também conscientizá-la sobre quais são as principais barreiras, né? Os principais fatores que inibem a sua criatividade, né? Então, na verdade, seriam ampliação de oportunidades de expressar criatividade. Né? O que a gente tem visto é que, de modo geral, a gente, após esses programas, as pessoas conseguem aumentar a quantidade das ideias que elas têm, a qualidade dessas ideias e essa capacidade de avaliar essas ideias.
né? Mas uma coisa importante também, não adianta a pessoa fazer um treinamento, um programa de desenvolvimento, se depois, por exemplo, o ambiente não for favorável ou não for receptivo a essas novas ideias, ou se o grupo que ele trabalha não for favorável. Então, se isso acontece, o impacto desse treinamento vai se perder a médio e longo prazo. Então, só vai se manter se a pessoa tiver um ambiente favorável, ok? De modo geral, nesses programas tem uma diversidade de métodos e programas, então não existe um modelo certo, ou ideal, ou melhor, né? Então não existe isso. Algumas diferenças são importantes encontradas entre os vários tipos de programa, tem muito a ver com quem são esses participantes, quais são as técnicas que usa para estimular a criatividade, ou quanto tempo esses programas duram. Então a gente encontra uma variedade muito grande, né? Porque a ideia é que cada programa ele tente se adequar, né, às particularidades daquele público-alvo, né, ou do objetivo específico. Então, um programa, de repente, para desenvolver a criatividade no ensino é diferente de um programa para desenvolver a criatividade numa empresa. Ou mesmo um programa para uma empresa pode ser diferente de um programa para outra empresa. Ou um programa para um cargo específico, uma sessão, né, é diferente de um outro. Né? Então, o programa, a ideia é que eles têm diferenças entre si por conta dessas particularidades de quem é esse público-alvo, né? Mas, geralmente, eles envolvem vários métodos e técnicas, né? Então, por exemplo, você pode promover workshops de criatividade, né? Você pode ajudar as pessoas a tomar consciência sobre quais são os fatores que estão inibindo sua criatividade, né? Você pode trabalhar com simulações e dinâmicas de grupo, ou, por exemplo, com jogos. Você pode ensinar técnicas de resolução criativa de problemas. Você pode incentivar a pessoa, por exemplo, a usar materiais que ela geralmente não usa, né? Você pode, por exemplo, trabalhar com terceiros, né? Então, trazendo especialistas para falar, ou, por exemplo, levando essas pessoas para visitar um diferente local, né? Onde a prática, de repente, é diferente. Né? Você pode promover atividades de estimulação da criatividade, por exemplo, em finais de semana, acampamentos de férias, alguma coisa assim, né? Ou você pode trabalhar com a técnica do brainstorming, né? Que é aquela tempestade de ideias. Então, você dá um problema e as pessoas vão falando as ideias que ela tem sem se censurar, né? E aí depois a gente vai filtrando até chegar à melhor solução, né? Então, são algumas dos métodos que esses programas têm se aprofundado, né? Para estimular a criatividade. O que que a gente vê aqui de modo geral, né? Como principais resultados, os programas têm levado a mudanças importantes, por exemplo, no comportamento de professores, alunos, né, e outros profissionais quando eles participam desses programas de estimulação criativa. Né? Então, quando aplicado na escola, resultados importantes têm sido alcançados. Né? Ele também tem possibilitado que as pessoas consigam despertar suas habilidades, consigam despertar o seu potencial criativo, né? Que as pessoas conheçam que métodos, técnicas ou que recursos elas podem usar para aproveitar esse potencial. Então, por exemplo, a técnica de resolução criativa de problemas, ou elas possam se conscientizar de quais são os fatores que inibem a criatividade e aí tentar minimizar isso, né? Como eu já falei também, geralmente leva ao aumento da quantidade e qualidade das ideias criativas. As pessoas acabam se sentindo muito mais motivadas, né? A gente vê melhoras, por exemplo, no rendimento acadêmico, no rendimento laboral, né? E que também as pessoas conseguem generalizar esse conhecimento ou esse aprendizado para outros contextos. Então, de repente, ela teve lá um treinamento na escola, mas que ela pode trazer esse conhecimento, por exemplo, para o contexto do trabalho, para o contexto social, para o contexto individual. Então, de uma forma geral, os programas têm mostrado que quem participa do programa sempre tem apresentado benefícios, né? A maior parte das pesquisas tem comparado, por exemplo, o grupo que participa do programa com o grupo que não participa. Então, de repente, vamos supor, você lá está numa empresa e aí metade dos funcionários daquele setor vai participar do programa de treinamento e outra metade não vai. Né? E aí depois você compara os resultados dos dois e provavelmente o grupo que participou do programa de treinamento vai ter um desempenho melhor em criatividade depois. Né? Então, quando os estudos têm sido feitas com essa base. Então, sempre comparando o grupo controle experimental, né? E geralmente os experimentais que participam dos programas têm melhores resultados a curto, médio e longo prazo na criatividade, na satisfação pessoal, na saúde mental, nos resultados acadêmicos, nos resultados relacionados ao mercado de trabalho, ok? Então, assim, tem apresentado resultados importantes. E aí, se a gente lembrar, lá no começo, quando eu falei que
mais de 40 mil executivos nos Estados Unidos todo ano participam de programa de criatividade, é por conta que eles sabem que esses resultados são favoráveis, né, e trazem benefícios não só para o indivíduo, mas também para a empresa, ok? Pessoal, eu falei bastante, né? Eu só queria terminar mostrando algumas técnicas ou exercícios que a gente pode usar para pensar em desenvolver a criatividade. São coisas simples que você pode fazer, que qualquer professor pode fazer na sala de aula, que você pode fazer isso sozinho, com seus amigos, em qualquer contexto, ver formas diferentes de pensar, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Você pega, por exemplo, uma figura qualquer, né? E, por exemplo, que títulos criativos você daria para essa figura, né? E aí cada um vai pensar. Então, esse tipo de atividade estimula uma característica importante da criatividade que a gente chama de fluência, né? Então, quantas ideias diferentes, fluência e flexibilidade, né? Quantas ideias diferentes você consegue dar para uma mesma tarefa? Né? Quantos pontos de vista diferentes você consegue ver? Ok? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo de brainstorming, né? Então, escreva o maior número possível de usos para um palito de fósforo, né? De quantas formas diferentes você acha para fazer o quê, né? Então, o que você consegue fazer com um palito de fósforo, né? Então, aí as pessoas vão ter milhões de ideias, né? Então, a ideia também é que a gente possa ver quantas ideias ou quantas ideias diferentes, quantas ideias interessantes as pessoas podem ter, né? Sem se criticar, sem fazer um juízo prévio. Então, a ideia do brainstorming é isso. Você vai falando e aí depois, num segundo momento, a gente vai pensar no que pode ser adequado ou não, ok? Outra ideia, por exemplo, é você fazer a pessoa lidar com improvisação, com imaginação, né? Então, você, por exemplo, pode ver várias figuras e aí ela tem que contar uma história e colocando essas palavras no meio da história, né? Então, coisas diferentes que no primeiro momento não fazem sentido entre si, mas, por exemplo, ela pode começar a contar a história, de repente você interrompe, vem uma segunda pessoa e conta, tem que continuar a história usando outras figuras que a primeira não usou, né? Então, tem muito também da surpresa, né? Porque você não sabe que você vai ser chamado, você não sabe que rumo que a próxima pessoa anterior vai dar ou deu naquela história. Né? Então, é um pouco dessa questão da solução dos problemas, né? De lidar com o imprevisível, com o incerto e tudo mais, né? Por exemplo, a gente também pode colocar situações hipotéticas, né? E pedir para a pessoa como é que ela faria, né? Então, ela tem que imaginar uma situação hipotética. Então, imagine que você e sua família se encontram viajando em outro país e não falam absolutamente nada da língua local. Vocês se dirigem a um caixa eletrônico, mas não conseguem tirar o dinheiro porque a máquina engoliu o seu cartão. Como você faria para se comunicar com o segurança da agência e explicar o que aconteceu? Então a pessoa tem que se virar, né? Nesse momento é aquela coisa, usa sua criatividade. Faz gesto, faz mímica, explica, desenha, escreve, usa o Google Tradutor, não sei, cada um vai ter. É um problema da vida real, né? Então a gente está muito mais naquele nível do mini si, né? Do little si, na verdade, né? Então todo mundo está sujeito a enfrentar um problema desse algum dia. Como é que você vai resolver? Então, você é aquela capacidade, o potencial que a gente tem de todo mundo te resolver um problema, por exemplo, do dia a dia, né? Ou, por exemplo, a gente pode estimular a pessoa na originalidade, né? Então, na argumentação, né? A vender suas próprias ideias. Então, por exemplo, imagine que você foi contratado para vender um produto que normalmente as pessoas não pensam em vender ou que seria difícil de convencer as outras pessoas a comprar. Por exemplo, um relógio quebrado e sem conserto. Como você poderia convencer seus clientes e motivá-los a comprar o seu produto? Então, vamos vender. Como é que você vai vender a tua ideia? Para que pode servir esse relógio que não funciona e não tem conserto? Né? Então, é uma situação, de novo, hipotética, difícil, que você está desafiando as pessoas a terem ideias criativas e interessantes. A ideia era que ela pudesse vender esse produto, ok? Por exemplo, também, um outro exercício, né, a última sugestão que eu trouxe, né, o último exemplo, por exemplo, quando você estacionava seu carro, a sua bolsa ou mochila, sei lá, com todos os seus documentos e celular caiu no bueiro da rua. Pense em todas as maneiras que você poderia tentar para retirar de lá. Né? Então, isso pode acontecer. Quantas vezes as pessoas não perderam, por exemplo, chave que caiu no bueiro? Né? E aí, como é que faz para tirar? Né? Aí a gente, claro, que vai dificultando. Né? Então, imagine, por exemplo, que esse bueiro é muito fundo e não adianta você colocar a mão que você não alcança. Ou que, por exemplo, está muito escuro e você também não está vendo o fim do bueiro, você não enxerga. Ou que você não tem nenhuma ferramenta com você naquela hora, né? Então você só tinha sua bolsa. Então, são exercícios que a gente vai fazendo as pessoas terem que lidar, né, com um grande número de ideias, com ideias diferentes, com ideias que sejam possíveis de colocar em prática,
né, e que levem, por exemplo, a originalidade, né, a adaptabilidade, ou testar várias opções, que são, então, características sempre associadas à criatividade e que podem ser, então, estimuladas nesses programas de desenvolvimento criativo, né, são as chamadas técnicas de resolução criativa de problemas que a gente, então, trabalha nesse tipo de programa, ok? Pessoal, eu finalizo minha apresentação trazendo algumas indicações de leitura nacionais. A gente tem bastante livros publicados sobre criatividade, né? Então, a gente tem desde livros gerais, livros específicos para a criatividade na escola, livros específicos para a criatividade no contexto organizacional, livros específicos de técnicas de resolução criativa de problemas, de avaliação da criatividade, né? Então, existe, assim, uma diversidade grande. No exterior, então, nem se fala, né? Também trouxe alguns exemplos de livros bastante conhecidos nessa área, né? Além do fato de que o tempo todo, né, a gente tem discutido a criatividade, principalmente em artigos científicos, pesquisas, né? E, por exemplo, ontem mesmo eu fui fazer uma pesquisa para um projeto que a gente está escrevendo em parceria com alguns pesquisadores da França, e ele exige, por exemplo, que seja feita uma investigação da criatividade nesse contexto de pandemia. E eu realmente me surpreendi com a quantidade de pesquisas que têm sido publicadas mostrando como a criatividade está sendo importante em diferentes contextos, né, para a gente enfrentar essa situação de incerteza, né, que está marcando toda uma geração, né? Então, como as pessoas estão tendo que usar a criatividade para sobreviver nesse momento, seja uma sobrevivência mental, física, psicológica, social, financeira, né? Então, se vocês tiverem curiosidade de procurar, né, pode ser no Google Acadêmico, por exemplo, a quantidade de pesquisas e estudos mostrando a relevância da criatividade nesses tempos de pandemia, isolamento social, lockdown, etc. Ok? Eu termino trazendo as referências, né, que eu trouxe ao longo desse texto. Eu posso deixar essa apresentação depois, se vocês quiserem. E agradeço muito a atenção de vocês. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre criatividade, né, eu faço parte da CRIA Brasílias, que é a Associação Brasileira de Criatividade e Inovação. Né, então, a gente também tem uma revista nossa específica que trata essa temática, né, com contribuição de vários pesquisadores. Né? E também faço parte do CONBRAGE, que é o Conselho Brasileiro para a Superdotação, em que, inclusive, a criatividade é um dos tipos de superdotação reconhecidas pelo Ministério da Educação no Brasil, né, e nas demais políticas públicas internacionais. Então, uma criatividade num nível bastante elevado pode chegar a caracterizar uma superdotação criativo produtiva, que a gente chama. Né? Então, ela também tem sido foco de várias organizações aqui no Brasil. Ok? Pessoal, obrigada, agradeço a atenção de vocês e agora estou aqui à disposição se vocês tiverem alguma pergunta. Tatiana, sensacional, eu diria, viu? Muito boa a sua apresentação, bastante esclarecedora, né? Nos indicou aí vários caminhos para poder pensar aí sobre a criatividade. Acho que é bastante reconhecível, né, o quanto que é importante a gente pensar sobre essa característica pessoal, principalmente na sua fala inicial, quando você diz que é possível ser desenvolvida, né? Acho que isso nos dá aí um gás, né, para poder pensar sobre essa possibilidade de desenvolvimento. Então, a gente abre agora esse espaço para poder conversar. A Alessandra comentou aqui: se eu invento situações e peço para a pessoa se desenrolar com elas, logo entendo que criatividade igual imaginação. Foi um comentário que ela fez. Alessandra, a imaginação é uma das capacidades mais importantes e uma das bases da criatividade, né? Então, se a gente é aquela pessoa muito concreta, né, a gente provavelmente não vai ser uma boa pessoa criativa, né? Então, exige essa questão da fantasia, da imaginação, de pensar hipóteses, de pensar situações hipotéticas. Então, acho que a criatividade vem muito disso. Acho que você só está super correta. Tá ótimo, o pessoal está te parabenizando aqui. Alguém levantou a mão. Eu escutei um barulhinho, só não estou conseguindo visualizar Lucas, na tela. Lucas, você gostaria de falar? Olá, boa tarde, Tatiana. Gostei bastante da sua apresentação. Na verdade, eu estava bastante curioso, né, em saber técnicas e exercícios para a gente exercitar a criatividade. E também gostei bastante, aliás, é uma coisa que eu pensava bastante já em relação a como
o ambiente influencia, né, a nossa capacidade criativa. E eu penso muito isso porque eu faço parte do programa de auxílio didático da Faculdade de Educação para auxiliar os estudantes do curso de licenciatura integrada em Química e Física a desenvolver melhor disciplinas que nem cálculo, que nem geometria analítica, que nem física. E me cabe, então, né, auxiliar eles com as disciplinas de cálculo. E o que eu mais me deparo não é com a dificuldade que eles têm em desenvolver a disciplina, mas como o ambiente proporcionado pela disciplina inibe a capacidade deles de resolver o mínimo do mínimo, né, que seria, acredito, a inibição da criatividade. E aí você comentou em relação a maneiras de que a gente precisa desenvolver para identificar de que forma o ambiente, às vezes, inibe essa nossa criatividade. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, porque na minha cabeça ainda não vem absolutamente nada, apesar de saber da influência do ambiente, o que tem nele que de fato pode estar promovendo a criatividade. Ou, aliás, inibindo, né? Lucas, vamos lá. É difícil generalizar, tá? Claro que cada ambiente, cada condição é diferente do outro. Eu queria também começar dizendo que, assim, é difícil pensar e sintetizar tudo que a gente sabe, tudo que parece importante de falar em uma hora, né? Então ficaria horas falando para vocês sobre criatividade. Então eu tive que escolher algumas coisas, né, para me aprofundar, pelo menos dar uma ideia geral do que é, né, em termos científicos, como é que a gente entende, né? Mas eu acho que essa questão do ambiente é super importante, né? Porque, que nem eu falei, ele pode tanto incentivar quanto bloquear, né? E o que a gente mais vê geralmente é bloqueio, né? Então é pouco provável que você ache um ambiente super estimulador, né? E esses bloqueios, e aí no caso, né, por exemplo, nesse exemplo que você deu, vamos supor de matemática, né? Isso a gente vê desde muito sempre, né? Lá no, sei lá, no ensino fundamental, quando a criança está aprendendo a fazer uma determinada conta, a professora exige que ela faça em 6 passos, por exemplo, ou 3 passos, sei lá, ou que resolva aquela equação naquela ordem exata. Às vezes ela já resolveu de cabeça, né? Não precisa passar pelos 6 passos, e aí ela faz só a soma final, e aí a professora dá errado, porque imagina que ela fez na calculadora, ou que alguém fez, ou que ela não entendeu. Isso é um bloqueio muito grande de criatividade, né? Por que todo mundo tem que responder do mesmo jeito? Por que todo mundo tem que passar pelos 6 passos, né? Então, esse é um problema bem sério que a gente tem, né? E acho que a questão também que existe muito tradicionalismo, né? Então, o próprio professor, por exemplo, ele aprendeu um jeito de fazer e ele vai ensinar aquele jeito de fazer para sempre. Já pode ter surgido 10 métodos mais avançados, mas ele continua insistindo naquele, né? Então, isso bloqueia a criatividade do aluno, com certeza, né? É claro que as pessoas que alcançaram alguma inovação, alguma ideia criativa em alguma área, tiveram que ser muito corajosos para enfrentar, né? Então, e dizer, olha, não necessariamente é só desse jeito, né? Ou eu vou te provar por A mais B que pode ser de outra forma, né? Mas isso também, assim, geralmente é uma postura que é tomada como ofensa até pelos professores, né? Às vezes eles se sentem seguros, né? Às vezes eles acabam até pegando uma implicância, por exemplo, com esse aluno, né? Então o aluno acaba achando melhor ser mais conformista e fazer do jeito que tem que ser ou dar a resposta certa daquele jeito, porque ele depende de uma nota, por exemplo. Né? Então, numa empresa, ele depende daquele emprego, ele não pode ser mandado embora, né? Então, ele vai fazer do jeito que mandaram fazer, né? Por mais que ele saiba fazer um outro melhor. Então, acho que o ambiente tem essa questão, né? Então, a gente, na verdade, a ideia é que a gente possa tentar, na medida do possível, né? Logicamente, identificar essas barreiras, né? O que está me atrapalhando e tentar ver como que, com algum jeito, né? Sem fazer nada muito radical, eu consiga, por exemplo, ir mudando um pouco desse contexto, né? E tentando convencer as pessoas de que a mudança pode ser favorável, de que a gente pode ter benefícios, que a criatividade pode trazer satisfação pessoal, profissional, pode trazer benefícios para a pessoa, para a empresa, entendeu? Acho que são coisas que tem empresas hoje que já sabem disso há muito tempo, né? Por exemplo, quem que não sonha em trabalhar numa Google da vida, né? Então, por quê? Porque lá parece tudo muito livre, as pessoas podem fazer o que gostam na hora que gostam. E aí, por que você acha que dá certo? A resposta é óbvia, né? Então, elas se sentem à vontade, elas podem se expressar, elas são reconhecidas, entendeu? Mas e para chegar lá, né? Entendeu? E não é a situação que a gente encontra na maior parte das empresas. Então, ainda precisa existir uma conscientização, eu acho, por parte da própria cultura organizacional, dos chefes, dos líderes, do quanto essa habilidade é importante e pode ser um diferencial, né, nesse século XXI, nesse mercado competitivo, e agora, principalmente,
nessa crise que a gente está vivenciando, né? Então, todo mundo está tendo que se reinventar, né? Então, reinventar a forma de trabalho, a forma de produção, a forma de venda, a forma de fazer a propaganda, né? Essa relação com o consumidor final, né? Com os clientes, fornecedores, etc. Então, tudo está mudando, né? Então, eu acho que não é fácil, mas eu acho que é um desafio que as pessoas, acho que talvez aprendam um pouquinho mais depois disso tudo que a gente está vivendo. Lucas, muito obrigada pela sua participação. Rácios, você levantou a mão. Olá, muito obrigado, Tatiana, muito obrigado a toda a equipe, né, aqui do SAI. Eu queria pegar e complementar a dúvida do Lucas, né, dúvida e questão que eu sempre pensei, sempre que a gente pensa um conceito, a gente tem que atrelar ele à espacialidade, e a Tatiana colocou isso muito, muito pontuado. Então, uma coisa que eu percebi é o seguinte, no que se refere à estrutura universitária, a gente tem esse tradicionalismo sim, tá, Lucas? Então, é preponderante, então, majoritariamente tem um corpo docente, eu não vou usar a palavra retrógrada, mas presa ao tempo de formação na qual eles foram submetidos. E como, eu sempre pensei, como eu vou contornar isso? Porque esse espaço travado, né, pausado, ele não propicia um ambiente de desenvolvimento da criatividade. Então, partindo do pressuposto que todos temos potencial de criatividade, a gente está no ambiente, né, acadêmico, de graduação, no caso que o Lucas falou na área de exatas, e não temos ambiente ou tão pouco espaço para aplicar a criatividade. Então, como aluno de exatas aí, eu tentei contornar esse tipo de coisa aprendendo uma frase que um colega me falou assim, Rassos, não tenta inventar, joga leia as regras do professor e joga as regras dele, pronto. Então, assim, infelizmente, a gente tem um processo avaliativo, né? A gente tem um processo de avaliação de aprendizagem muito limitante. Então, você tem que fazer exatamente o que o professor pediu, na grande parte das vezes, para que você passe para aquele crivo ali, para aquela peneira, você seja aprovado e você não seja complicado durante sua trajetória universitária. Mas depois que você aprende as regras do jogo, eu descobri uma coisa legal. Depois que você joga o jogo do professor, você tem espaço para criar. Então, você tem que ter coragem. Eu acho que a palavra para criatividade, que eu repito para mim todos os dias, você tem que ter coragem. Então, faz a regra do jogo. Depois que tu entregar a regra, o que ele está pedindo, coragem, né? Tenha esse espaço, então você tem que usar. Então, por exemplo, um seminário de cálculo, que o professor quer que você faça uma dedução, sei lá, um cálculo gigantesco. Entrega o que ele pediu, aquele livrinho que ele utiliza a vida inteira, depois você vai usar. Traga uma proposta nova, fala de uma forma diferente. Então, coragem para qualquer ambiente. Eu acho que isso é uma palavra que tem que ser repetida. Obrigado pelo espaço. Eu acho que concordo super com você, mas uma coisa que eu vou dizer que eu tenho percebido e que eu acho que vai ser um desfecho feliz daqui a um tempo, eu acho, é que a gente tem visto que ainda existe muito tradicionalismo, mas porque existem muitos professores que estão há 30 anos, né, na carreira, fazendo sempre do mesmo jeito, né? Mas o que eu tenho notado é que as pessoas agora, elas estão se formando cada vez mais cedo, se capacitando cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo as pessoas têm doutorado, elas estão ingressando nessas universidades como docentes, né? E elas já têm uma visão diferente, né? Eu acho que aos poucos esse perfil desse professor muito conservador, muito tradicionalista, né? Ele vai acabar sendo substituído por novas mentes, com pessoas com ideias diferentes, né? Então eu vejo nas universidades que eu tenho mais contato, ou com os meus próprios doutorandos, por exemplo, né, que estão terminando o doutorado e ingressando já na carreira docente, eles estão ingressando em grandes, importantes universidades federais, estaduais, né, muito novos. Então, acho que eles já têm uma cabeça diferente e eu espero, sinceramente, que na próxima década a gente tenha uma modificação de quem é esse professor que está aí na sala de aula, né? Bem. Lucas, você pediu a palavra. Não, obrigado. Sem dúvida, também tenho muitíssima esperança em relação ao processo educativo, né, como ele pode se modificar aí através dos anos. Ainda não consegui enxergar como isso pode de fato acontecer. Eu acredito que vão ter espaços privilegiados que vão ter acesso. Já acontece bastante, né? Algumas escolas inovadoras, né? Temos espaços privilegiados, onde de fato a educação acontece de uma forma mais livre, né? Mais autônoma também. Mas gostei muito do comentário do Rassis. Eu queria só dizer, inclusive, que o processo
que o programa de auxílio didático, ele não está voltado a, por exemplo, eu ensinar ou auxiliar com contas de cálculo, né? Mas o auxílio didático quer promover algo que está muitíssimo além da sala de aula. E realmente, quando a gente identificou que o ambiente era um problema, a primeira coisa que vem na minha cabeça é como é que eu faço para modificar o ambiente, então? Mas o comentário do Rassis foi certeiro. Eu acho que o que eu posso fazer em relação ao ambiente é muito pouco, mas que talvez eu consiga trazer elementos de fora do ambiente para as pessoas usarem como ferramenta e sobreviverem àquele ambiente que acaba inibindo a criatividade dela, né? E uma coisa que eu pensei, inclusive na sua fala, Tatiana, é em relação a buscar a fala de especialistas. Eu, quando fiz as disciplinas, assim, eu adorava ficar vendo vídeos sobre física, né? Eu faço curso de licenciatura integrada em Química e Física, optei por Física, ênfase em Física, e eu gostava muito de ver vídeos de cientistas falando sobre ciência, sobre física, e isso me dava muitíssima motivação. E claro que não fazia com que eu passasse a lidar melhor com o ambiente um ambiente inibidor de criatividade, né? Mas me dava uma força, assim, um ânimo para lidar com as situações fora daquele ambiente, né? A sala de aula ainda produzia muito pouco, mas fora dela eu conseguia produzir bem mais. E acho que isso me ajudou de alguma forma, assim, a lidar um pouco com esses ambientes mais nocivos, né? Então só queria comentar isso mesmo. Ô, Lucas, Obrigado. eu acho que você tem muita razão, assim, eu acho que uma das principais características da pessoa criativa é a curiosidade, né? Então ela não vai se satisfazer só com aquilo que estão dando para ela, né? Então ela não vai se satisfazer, por exemplo, só com o conteúdo que o professor apresenta, só com o texto que ele vai trazer na sala de aula, né? Então ela vai buscar muito mais além, né? Então, eu acho que hoje, com a sociedade da globalização do conhecimento, tudo muito acessível, muito fácil, né? É impossível você não achar um vídeo no YouTube que te fale sobre alguma coisa, ou um texto, ou um artigo científico, né? Então, acho que fica limitado muito quem tem preguiça, sabe? Quem não quer ir além, né? Então, acho que isso também é um ponto importante. E uma coisa que eu queria falar, né, que eu acho que a gente pode trabalhar a criatividade, por exemplo, até de uma forma interdisciplinar, mas às vezes até dentro da própria disciplina, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor lá um professor do ensino médio que quer trabalhar um tema da globalização, né? Então, atual, tudo bem, ok. Em vez de eu ir lá e dar uma aula, ficar explicando o que é globalização, por que isso é importante, blá, 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 eu posso, por exemplo, organizar os alunos e respeitando, por exemplo, os estilos de aprender ou até os próprios traços de personalidade, interesse, e falar assim, olha, vamos. Deu uma travadinha, eu acho. Todo mundo Travou para aprender sobre qual vocês foi a parede. também. Eu vi que, bom, travou, voltou agora? Travou, voltou Tá, agora. então eu não sei onde eu parei de falar, mas vou continuar, vamos lá. Acho que Falei, você ia começar a ideia. tá. A gente pode, por exemplo, trabalhar o tema da globalização, então respeitando, por exemplo, as diferenças individuais, os interesses, né, os traços de personalidade. Então, por exemplo, quem quer trabalhar com esse tema fazendo um teatro? Quem quer procurar uma música, um rap, um funk, sei lá? Quem quer procurar matérias em jornal e revista? Quem quer escrever uma poesia? Né? Quem quer? Então, você não obriga o aluno a aprender daquele jeito que você acha melhor. Né? Então, você estimula o prazer pela aprendizagem, você possibilita que ele use a criatividade para aprender aquele tópico, né? E no final todos vão apresentar para os outros da forma que ele se sentir à vontade, né? Ele vai poder expressar essa criatividade, todo mundo vai aprender sobre o tópico com diferentes pontos de vista, né? Com diferentes formas, diferentes métodos, recursos, ferramentas, entendeu? Então, assim, a ideia é mudar um pouco essa concepção do professor enquanto detentor do conhecimento e o aluno enquanto ser passivo. A gente tem que abrir cada vez mais espaços para essas diferenças, para esse reconhecimento dessa criatividade e tentar incorporar também isso no trabalho docente, né? Pessoal, eu postei aqui no chat para vocês um link que é importante para vocês participarem, preencherem, para nos ajudar aí na organização das próximas atividades, ok? Então, por gentileza, se não agora, né, em algum outro momento, eu peço que vocês nos ajudem. Eu acabei de aproveitar e postei meu e-mail também. Se alguém não anotou, tem interesse depois de receber algum texto, sei lá, alguma recomendação de leitura, tem alguma dúvida, quer conversar, fiquei super à vontade para entrar em contato, tá bom? Tá ótimo. Pessoal, alguém mais gostaria de comentar, perguntar?
Ó, tá ótimo. Eu acho que a gente podia encerrar então, uma vez que o nosso tempo também já está se esgotando. Tatiana, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco sobre essa temática aí bem importante. Acho que deixou várias referências para continuar pensando sobre formas de desenvolvimento da criatividade aí nos diferentes contextos. Sim, eu agradeço também o convite, assim, como eu falei, né, sempre muito falar das coisas que a gente gosta, né, das coisas que a gente pesquisa, e eu acho que quanto mais gente estiver interessada na temática ou puder se envolver nisso, né, para a gente começar alguma revolução aí, né, então eu acho que isso é super importante, seja nossa revolução interna, ou seja tentando mudar o mundo, né, acho que isso é uma característica também dos criativos, né. Então, obrigada pelo convite, me coloco à disposição, então, para dúvidas, indicações de quem quiser. E mais uma vez, obrigada mesmo. Foi muito especial estar aqui falando para vocês. Rácio, você levantou a mão? Só para aproximar o conceito de pesquisa e pesquisador, eu acho que todos somos, né? E eu acho que tomar como exemplo o que a Tatiana propôs, o que ela faz, o que ela estuda, e para ver quão bonito é dominar um assunto e trazer. Né? Você pode fazer isso na sua graduação, né? Então pesquise, pesquise bastante, alimente sua curiosidade. Muito bem, Rácio. Muito obrigada aí pela sua indicação. Gente, então fiquem bem, continuem nos acompanhando aí nas redes sociais. Estamos com muitas atividades programadas para o mês de abril e aguardo todos vocês aí nas próximas atividades. Pessoal, obrigada. Gente, Até mais, viu? tchauzinho. Tchau.